Estou falando da traição que quebra a alma, que altera o destino, que destrói o espírito. Estou falando daqueles que sorriem na sua cara enquanto cavam o túmulo do seu propósito. Estou falando daqueles que conheciam seu coração, viam a sua vulnerabilidade e, mesmo assim, escolheram feri-lo repetidamente, com cálculo, com intenção, com prazer. E quando você sente essa dor, não a ignore. Essa dor é um sinal divino de Deus. Um toque de trombeta do céu dizendo: isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser desculpado. Isso não deve se repetir. A primeira traição que você nunca deve perdoar é aquela que destrói a confiança sagrada de quem conhece a sua alma e escolhe destruí-la. Deus dá discernimento por um motivo. Quando você abre sua vida para alguém, seja um cônjuge, amigo ou familiar, não está apenas compartilhando tempo. Você está compartilhando seu espírito, permitindo que entre no jardim do seu mundo interior, o lugar onde Deus anda com você. E quando alguém entra nesse jardim e escolhe queimar as árvores, envenenar o poço e destruir a paz, Deus vê isso como uma transgressão, não apenas contra você, mas contra o próprio santuário de Deus. E perdoar isso sem arrependimento, sem justiça, sem correção divina é dizer a Deus que o seu jardim não importa. Meu amigo, há uma linha. E quando alguém a cruza, o perdão se torna tolice. Deus nunca pediu para você ser um tapete em nome da misericórdia. Ele nunca pediu para você deixar os lobos devorarem suas ovelhas. Ele o chama para ser prudente como a serpente, inofensivo como a pomba, mas não cego, não surdo, não ingênuo quando alguém viola sua confiança mais profunda e ri da destruição que causou. Quando alguém usa o seu passado, seus segredos, sua bondade, tudo para controlá-lo, humilhá-lo ou destruí-lo, isso não é fraqueza, é perversidade. E perversidade, quando acolhida e repetida, nunca deve ser permitida de volta no seu santuário interior. Deus não perdoa os impenitentes. Por que você deveria? A segunda traição que você jamais deve perdoar é quando alguém intencionalmente bloqueia o que Deus está tentando construir em sua vida. Ouça-me bem, existem pessoas enviadas à sua vida para sabotar o que Deus planejou para você. Nem todo mundo que caminha com você está caminhando a seu favor. Alguns são enviados para estudar você, outros para retardá-lo. Alguns são enviados para semear confusão, para falar morte sobre seu sonho, para sussurrar dúvidas sobre a sua unção, para drenar sua energia com dramas intermináveis até que você esteja tão cansado que não consiga mais caminhar para a porta que Deus abriu. E quando você percebe que alguém que amou, ajudou e cobriu em oração foi justamente a pessoa que envenenou o seu propósito, não se engane, isso não é um simples erro. Isso é traição ao destino divino. Deus não está apenas interessado na sua sobrevivência, Ele é determinado sobre sua missão. Nem todo perdão se parece com reconciliação. Às vezes, perdoar é fechar a porta, jogar fora a chave e nunca mais olhar para trás. Às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer é dizer: Deus, eu os entrego a ti, mas não andarei mais com eles. Porque o seu destino importa. Sua paz importa. E, mais importante, sua caminhada com Deus deve ser protegida a todo custo. Há algumas pessoas que você precisa amar de longe. Há desculpas que nunca virão. Há explicações que nunca serão dadas. E tudo bem. A justiça de Deus é perfeita. O seu tempo é imaculado, e sua vingança santa. Ele não precisa da sua ajuda para retribuir o que foi feito. Mas ele precisa da sua obediência para você se separar. Se você continuar a se apegar àqueles que o feriram, você estará dizendo a Deus que sua lealdade às pessoas é maior que a sua lealdade ao propósito. Isso não pode ser. Não é ódio se afastar. Não é amargura proteger a sua alma. Não é vingança nunca mais esquecer quem tentou destruir o que Deus te deu. Vem com apoio, que dura apenas até que você já não sirva mais aos interesses de quem está ao seu redor. Mas Deus conhece o coração. Deus vê o que você não consegue. E quando Ele revela a verdade, mesmo que isso te destrua, mesmo que isso balance a sua fundação, agradeça-o. Agradeça-o por não deixar a mentira continuar. Agradeça-o por puxar a cortina. Porque é melhor chorar pela clareza do que dançar na ilusão. É melhor estar sozinho na verdade do que cercado por pessoas que te querem mal. Ouça-me. Alguns de vocês ainda estão sangrando de feridas que Deus queria que você andasse para longe. Você está tentando remendar as coisas com pessoas que são inimigas da sua paz. Está tentando manter pontes tóxicas intactas, quando Deus já colocou fogo nelas. Por que você está reconstruindo o que Deus destruiu? Por que você está se explicando para aqueles que usaram a sua honestidade contra você? Isso não é seu fardo. Você não nasceu para ser mártir da traição. Você foi chamado para ser audacioso. Deus te chamou para ser forte. Deus te chamou para guardar o seu propósito como um guerreiro guarda um portão. E alguns de vocês têm sido manipulados pela religião, pela cultura, pela culpa dos outros para pensar que devem perdoar tudo. Mas deixe-me lembrá-lo, Deus nunca pediu para você ser ingênuo. Ele nunca disse para você receber a serpente de volta ao jardim. A serpente foi expulsa, não reconciliada. O traidor que se recusa a mudar é um perigo para o seu destino. E Deus não te pede apenas para perdoar. Ele te ordena a proteger a sua alma. E às vezes, proteger significa fechar a porta e deixá-la fechada. Há um motivo pelo qual Deus disse para você ser separado. Há um motivo pelo qual Ele chama seus escolhidos para fora de padrões tóxicos, de alianças impuras, de ciclos de abuso e engano.
Porque o seu chamado não pode florescer na confusão. O seu dom não pode crescer em um jardim cheio de ervas daninhas. E o seu propósito não pode ser cumprido enquanto você está constantemente desviando de facas de pessoas que estão à sua mesa. A traição precisa ser reconhecida. Mas mais que isso, ela precisa ser respondida com sabedoria, com força e com uma lealdade inabalável a Deus. E vamos mais fundo ainda. A traição não acontece apenas com palavras e ações. Às vezes, a traição é o silêncio. É quando aquele que dizia te amar viu você ser destruído e não disse nada. É quando aquele que poderia ter defendido seu nome escolheu o conforto ao invés da coragem. E quando você perceber isso, não ignore. O silêncio diante da injustiça é uma forma de concordar com ela. E qualquer um que ficou ao seu lado permitindo que sua reputação, seu coração, sua paz fossem despedaçados é tão culpado quanto aquele que causou o dano. Não faça desculpas para eles. Não diminua o peso do que permitiram, porque Deus vê tudo. Ele vê quem aplaudiu você em público e te amaldiçoou em segredo. Ele vê quem te deixou afundar e caminhou para longe. Isso também é traição. E o que Deus diz sobre a traição? Ele diz, eu me vingarei. Ele diz, a vingança é minha. Ele diz, não toquem nos meus ungidos. Isso não é uma sugestão, é um aviso. E quando as pessoas violam esse aviso, você não foi chamado para resgatá-las das consequências. Você não foi chamado para sofrer para que elas possam dormir em paz. Você foi chamado para deixar Deus cuidar disso. Mas você também deve sair de cena. Não pode continuar dançando com o perigo e esperar livramento. Não pode continuar entretendo o traidor e esperar paz. Deus não vai livrar o que você defende. Então, eu te desafio hoje. Abra seus olhos. Olhe para a sua vida com o discernimento de alguém que teme a Deus. Quem na sua vida está lá para construir? Quem está lá para destruir? Quem está alinhado com o seu propósito? E quem está lentamente matando o seu potencial? Não é julgamento fazer essas perguntas. É obediência. Deus não está te chamando para odiar. Ele está te chamando para honrar. Honre o propósito que Ele colocou em você. Honre o chamado que veio a um custo de dor. E honre os limites que protegem a sua paz. E entenda isso. Deixar ir a traição não significa que você falhou. Significa que você finalmente entendeu a missão. Algumas pessoas são sazonais, não eternas. Alguns relacionamentos nunca foram feitos para cruzar a linha do destino. E quanto mais você se apegar ao que Deus está tentando remover, mais demorado será o seu abençoe. Não deixe a simpatia se tornar uma armadilha. Não deixe seu amor pelas pessoas pesar mais que sua lealdade a Deus. Porque quando você se apresentar diante de Deus no dia do julgamento, não serão esses traidores que estarão ao seu lado. Será você e as escolhas que você fez. E eu te digo agora, como alguém que treme diante da presença de Deus, este é o momento de levar sua alma a sério. Não é hora de ser casual sobre o seu círculo. Isso é o que significa realmente pertencer a Deus. Alguns de vocês têm sido espiritualmente ligados a pessoas que nunca honraram sua presença. Elas vieram para tomar, não para dar. Para distrair, não para construir. E toda vez que você tentou perdoar e deixar elas de novo, elas repetiram o ciclo. Isso não é sua falha. Isso é seu sinal de alerta. E quando Deus envia o sinal de alerta, não aperte o botão de soneca. Não se engane com o discernimento. Não deixe que o charme do traidor sobreponha o que Deus te mostrou claramente, porque discernimento é um presente, e ignorá-lo é um insulto para quem te deu. Agora, ouça claramente. Você não é uma pessoa sem amor por colocar limites. Não é arrogante por proteger sua paz. Não é vingança por decidir não voltar ao que te destruiu. Isso é sabedoria. Isso é maturidade espiritual. Isso é sinal de que você realmente começou a temer a Deus mais do que o homem. Porque temer a Deus significa levar a sério o que Ele leva a sério, e Ele leva seu propósito a sério. Ele leva sua alma a sério e Ele leva seu futuro a sério. Então, por que tratar essas coisas de forma leve? E se eles te traíram uma vez, intencionalmente, repetidamente, e sem arrependimento, saiba que eles não são um amigo. Eles são uma missão do adversário. E quanto mais rápido você parar de suavizar isso, mais rápido você alcançará a liberdade. O inimigo não precisa da sua destruição total para vencer. Ele só precisa que você continue preso às pessoas erradas. Porque se ele não pode roubar o seu dom, ele vai cercá-lo de vozes que o diluem. Se ele não pode tirar o seu propósito, ele vai enterrá-lo em dramas. Se ele não pode apagar sua luz, ele vai te distrair até você esquecer porque estava iluminado em primeiro lugar. Então, seja ousado. Seja decisivo. Esteja alinhado com a autoridade de Deus. Diga para si mesmo: eu não estou mais disponível para traição. Não estou mais dando acesso àquilo que custa lágrimas, tempo e guerra espiritual para construir. Não vou mais justificar o mal em nome da paz. Eu caminharei na verdade, mesmo que tenha que andar sozinho. E deixe-me te contar, quando você tomar essa posição, Deus te honrará. Ele vai substituir cada falsidade pela verdade. Ele levantará aqueles que te investem. Ele trará companheiros que caminham com integridade. Ele vai restaurar o que o traidor tentou matar. Porque Deus não apenas remove, Ele renova.
mas ele não pode renovar o que você se recusa a liberar. Então, hoje, que este seja o seu momento de clareza divina. Que este seja o dia em que você pare de chamar a traição de mal-entendido. Que este seja o dia em que você pare de pedir desculpas pelo seu crescimento. Que este seja o dia em que você pare de se encolher para manter pessoas desleais confortáveis. Deixe esse ser o dia em que você deixe Deus purificar seu espaço. Porque o que está à sua frente exige um coração limpo, um espírito focado e uma vida que é enraizada em Deus sozinho. E saiba disso, o traidor ainda pode falar o seu nome. Ele pode distorcer a verdade. Ele pode fingir ser a vítima. Deixe-os. As palavras deles não têm poder sobre aquele cuja vida é selada por Deus. O seu trabalho não é discutir. O seu trabalho não é retaliar. O seu trabalho é se levantar, viver, prosperar e andar de forma tão poderosa com Deus que nenhuma arma formada contra você sequer chegue perto, porque Deus tem a palavra final. Deus tem a última palavra. E quando você caminha com essa confiança, nenhuma traição pode bloquear o que ele já ordenou. Agora, deixe essa verdade entrar nos seus ossos. A traição não atrasa o plano de Deus, ela revela. Ela expõe o peso morto. Ela revela as motivações ocultas. Ela joga fora sombras que estavam se alimentando silenciosamente da sua luz. E embora você possa se sentir de coração partido no momento, enquanto lágrimas inundam seus olhos e seu espírito treme sob o peso da decepção, entenda uma coisa: Deus não é o autor da confusão. Deus é o revelador de tudo o que foi feito nas trevas. Ele permite que a traição venha à tona, não para quebrá-lo, mas para libertá-lo. Libertá-lo de alianças falsas. Libertá-lo da sedução do veneno familiar. Libertá-lo de confiar no que ele já condenou. Às vezes, a maior misericórdia de Deus é o desgosto que te puxa para fora de uma armadilha. Porque Deus vê o que você não pode. Ele conhece as conversas feitas por trás das suas costas, as tramas formadas em segredo, as intenções mascaradas por sorrisos e palavras suaves. Ele observa o que você ignora. E quando ele abre seus olhos, não é para que você chore interminavelmente, mas para que você ande com sabedoria. Deus nunca expõe algo apenas para causar dor. Ele expõe para que você possa escolher a verdade. Você perceberá o quanto de confusão, medo e ansiedade vieram simplesmente de manter as vozes erradas perto da sua alma. Às vezes, não é o que você está fazendo de errado, é quem você está ouvindo. E quando Deus remove o traidor, Ele está removendo o ruído para que você finalmente o ouça. Você não precisa de uma multidão para ser escolhido. Você não precisa de aplausos para ser validado. Você não precisa de rostos familiares ao seu redor para saber que está no caminho certo. Tudo o que você precisa é da confirmação de que está caminhando em obediência a Deus. E se esse caminhar significa se afastar do que antes parecia confortável, então caminhe. Se isso significar ser incompreendido, então deixe-os incompreender. Se significar ser chamado de frio, duro ou sem perdão, deixe-os falar. Porque a aprovação dos homens não pode se comparar à recompensa do favor divino. E o favor cai sobre aqueles que escolhem a voz de Deus sobre qualquer outro som. Meu amado, deixe-me te lembrar, Deus nunca esquece. Ele nunca ignora o que fizeram a você. Ele nunca se faz de desentendido quanto à traição, a mentira, a manipulação que você suportou. Mas mais do que isso, Ele nunca esquece como você respondeu. E quando você escolhe a justiça em vez da vingança, quando você escolhe o silêncio em vez da calúnia, quando você escolhe os limites em vez do colapso, Ele escreve tudo isso. Ele guarda suas lágrimas. Ele honra sua contenção. Ele abençoa sua perseverança. E, no devido tempo, Ele te levantará diante daqueles que tentaram te enterrar. Não para se gabar, não para se vangloriar, mas para mostrar que sua mão estava sobre você, mesmo quando as facas estavam nas suas costas. E você não deve olhar para trás. Não volte para o que Deus te libertou. Não abra portas que Deus fechou. Não responda a vozes que Ele silenciou. Porque sua vida não está nas mãos deles. Está nas mãos de Deus. E se Ele os removeu, confie que foi para o seu bem. O que você perdeu na traição, Ele vai retribuir em bênçãos. O que foi tirado em segredo, Ele vai restaurar em glória. O que foi quebrado em engano, Ele vai reconstruir em justiça. Mas primeiro, você precisa liberar. Liberar o ressentimento. Liberar as explicações que nunca recebeu. Liberar as perguntas que assombram suas orações à meia-noite. Liberar a esperança de que, um dia, eles irão se desculpar. Agora, meu amigo, entenda. A traição não te definiu. Ela apenas te preparou. E agora, você é mais forte, mais sábio e mais alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não está quebrado. Você está sendo moldado para algo maior, mais grandioso, mais poderoso. A dor que você sentiu não será em vão. A verdade te libertará e te levará para uma nova temporada de vitória. E, com Deus ao seu lado, você está pronto para tudo que vem pela frente. Liberar o desejo de que as coisas fossem diferentes, de que a verdade fosse reconhecida no tempo certo. Eu escolho o que Deus preparou para mim, e não o que a traição me ofereceu. E é exatamente esse tipo de atitude que Deus honra. Porque Ele sabe que você não está se afastando por vingança, mas por sabedoria. Você está se afastando para se proteger, para curar, para crescer.
E quando você toma essa decisão de cortar o laço da traição, mesmo sem entender completamente o impacto imediato, Deus começa a trabalhar. Ele começa a abrir novas portas que você nem sabia que existiam. Ele começa a alinhar pessoas e situações ao seu redor para te apoiar, para te impulsionar em direção ao futuro que Ele tem para você. O que parecia um obstáculo se transforma em uma oportunidade, e a cada dia você se aproxima mais da pessoa que Deus te criou para ser. Não se engane também pensando que a caminhada será fácil. Alguns vão tentar te convencer de que você está fazendo algo errado, de que está sendo durão demais, ou até egoísta. Mas, na verdade, você está apenas fazendo o que é melhor para sua alma. Mas o simples ato de decidir que você não será mais prisioneiro da dor, da mentira e da traição já começa a moldar o seu futuro. Quando você se afasta do que não te edifica, quando você faz essa escolha, você começa a se alinhar com os propósitos divinos para a sua vida. Você não está mais permitindo que as cicatrizes do passado definam quem você é. Ao contrário, você está dizendo a Deus: eu escolho ser quem o Senhor me criou para ser, e não o que a dor e a traição tentaram me fazer acreditar. E, à medida que você avança, as portas começam a se abrir. O que antes parecia intransponível começa a se tornar uma estrada iluminada, repleta de oportunidades que você não imaginava. Deus começa a te conduzir para novos relacionamentos, para novas alianças, para uma nova forma de viver, onde a paz, a confiança e a clareza de propósito se tornam as suas companheiras. Não importa o que os outros digam ou pensem. O importante é que você está seguindo a direção de Deus. O que foi perdido será restaurado e multiplicado, e você verá a glória de Deus se manifestar de formas inesperadas. Por mais difícil que tenha sido o caminho até aqui, a única coisa que realmente importa é que você não está sozinho. Deus está com você. Ele sabe da sua dor e tem visto cada passo que você deu, cada lágrima que você derramou. E Ele vai honrar sua fé e seu esforço, trazendo o que é dele para a sua vida. O que foi roubado será restituído, e tudo que parecia ser um fim, na verdade, é um começo para algo ainda maior. Cada erro, cada falha, cada traição foi usado por Deus para te fortalecer, te ensinar e te alinhar com o futuro que Ele preparou. Não olhe para trás, pois o melhor está à frente. À medida que você avança, a dor começa a se transformar em força. O peso das trações, das decepções e dos erros do passado começa a perder sua influência sobre sua vida. Cada passo em direção à cura é um passo mais perto do seu propósito. Ele está contigo, trabalhando em cada detalhe, organizando cada situação para o seu bem. E no momento certo, Ele abrirá portas que você nunca imaginou que poderiam se abrir. Ele restaurará tudo que foi perdido e vai te levar a um lugar de abundância, onde a paz e a prosperidade fluem em sua vida. O que você está vivendo agora é apenas uma preparação para algo muito maior. O melhor ainda está por vir. Mantenha sua fé firmada em Deus, confie no seu plano, e siga em frente, sabendo que Ele está no controle de tudo. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, está te aproximando mais da pessoa que Deus criou você para ser. A dor, que antes parecia insuportável, agora se transforma em uma ponte que te leva para algo maior. E você vai perceber que cada desafio, cada traição e cada dificuldade que você enfrentou te capacitou para o propósito que Deus tem para você. Não se deixe desanimar pelo que ficou para trás. Ele vai te ajudar a ver com os olhos da fé, e essa visão vai te conduzir a novos horizontes, novos relacionamentos, novas oportunidades que você nunca imaginou. Nunca subestime o poder da perseverança. Mesmo quando o caminho parecer árduo, mesmo quando a luta parecer sem fim, saiba que Deus está com você em cada passo. Ele está preparando você para ser um testemunho vivo do poder da sua graça. Você vai olhar para trás e verá como todas as coisas se encaixaram, como cada luta, cada momento difícil foi usado por Deus para te preparar para o grande propósito que Ele tem para a sua vida. Em cada situação, Deus te fortalece. Cada desafio que você enfrenta te aproxima mais do seu destino. Ele está te moldando, refinando, e quando você olhar para o futuro, verá que todo o sofrimento foi como fogo que purificou seu espírito, tornando-o mais forte, mais resiliente e mais alinhado com os planos de Deus. E você vai perceber que a verdadeira vitória não é apenas sobre conquistar o que o mundo valoriza, mas sobre a paz e a segurança que você encontra em saber que Deus é o seu refúgio. Ele é a sua força. Ele é o seu escudo. Nada pode te derrubar quando você caminha com Deus. Ele tem o controle total sobre sua vida, e quando Ele está no comando, você pode ter certeza de que você sempre estará em boas mãos. Agora, é hora de seguir em frente, de deixar para trás o que te impede de avançar. Liberte-se das correntes da dor e da traição. Liberte-se das mentiras que o inimigo tentou te fazer acreditar sobre si mesmo. Deus tem um plano glorioso para a sua vida, e Ele vai te guiar a cada passo. Lembre-se, o melhor ainda está por vir, e você está exatamente onde Deus quer que você esteja para alcançar as bênçãos dele. Não se esqueça de que Ele nunca te deixará. Mesmo nas tempestades, Ele é a sua paz. Mesmo na dor, Ele é a sua cura. Continue firme, continue confiando e continue avancando. O seu futuro em Cristo é mais brilhante do que você pode imaginar. Deus está fazendo algo grandioso em sua vida. À medida que você segue, com cada passo que dá, você começa a entender que não é mais sobre o que aconteceu, mas sobre o que está por vir. O passado não pode mais te definir, porque você agora está sendo moldado para um propósito mais elevado. As cicatrizes que antes pareciam ser marcas de fraqueza,
agora se tornam testemunhos de vitória. Cada um de seus passos de fé se transforma em uma declaração de que você não foi derrotado, mas fortalecido. A verdadeira transformação acontece quando você começa a confiar no processo de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Você pode não ver a linha de chegada, mas cada dia em que você decide andar pela fé, cada dia em que você escolhe não se deixar dominar pela dor, é um dia mais perto de alcançar tudo que Deus tem para você. Ele não está te levando para trás. Ele está te preparando para um futuro onde a sua glória será revelada através da sua vida. Mesmo nos momentos em que a jornada parecer difícil, em que as dificuldades se acumularem, Deus vai te fortalecer de formas que você nem imagina. Ele vai te dar a resistência necessária para continuar avançando, e ao fazer isso, você vai se tornar mais consciente da sua presença em sua vida. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias externas, mas da confiança inabalável em Ele. Deus sabe o que você precisa e quando você precisa. Ele sabe como te capacitar e te preparar para aquilo que está à sua frente. Não se preocupe com os obstáculos. Eles são apenas parte do processo de refinamento. Eles te preparam para ser mais forte, mais resistente e mais confiante nas promessas de Deus. E quando o momento certo chegar, você verá que o que parecia impossível foi transformado em uma plataforma para sua glória. Cada passo que você dá é um passo de fé. Não importa como você se sinta, não importa o que a sua mente ou o mundo ao seu redor diga. O que importa é que você escolhe crer, mesmo quando não consegue ver o caminho à frente. Quando você escolhe confiar, mesmo quando a dor parece insuportável, você está declarando: eu acredito que Deus tem o melhor para mim. Eu acredito que Ele está me conduzindo para algo maior do que eu posso imaginar. E então, a cada dia, você começa a perceber que não precisa mais da validação das pessoas ou das circunstâncias. Você encontrou sua identidade em Cristo, e é isso que te sustenta. As palavras das pessoas que tentaram te desmotivar, ou as promessas quebradas, não têm mais poder sobre você. O único poder que importa é o poder de Deus sobre a sua vida, e Ele está te guiando para algo extraordinário. O processo de cura, de restauração e de transformação não é fácil, mas é essencial. E, ao caminhar por esse caminho, você vai ver Deus restaurar cada área da sua vida. Ele vai te dar uma nova perspectiva sobre tudo o que aconteceu. Você vai começar a entender que as adversidades não vieram para te destruir, mas para te moldar para a grandeza que Deus preparou para você. Então, continue confiando, continue avançando. Não pare. A jornada pode ser difícil, mas o final será glorioso. Você está em boas mãos. Deus nunca falhou e Ele não vai começar agora. Ele é fiel, e Ele tem algo maravilhoso reservado para você. E quando você olhar para trás, vai perceber que, embora tenha sido desafiador, cada passo foi necessário. Você está se tornando exatamente aquilo que Deus sempre soube que você poderia ser. A vitória não está no fim da batalha, mas em cada passo que você dá, confiante naquilo que Ele tem para você. Então, continue, com fé, com coragem, com determinação. O melhor ainda está por vir. Agora que você ouviu essa mensagem de fé e esperança, se ela tocou o seu coração, quero pedir que você deixe o seu like aqui embaixo, para que essa palavra chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreva no canal para continuar recebendo mais mensagens poderosas como essa, que vão te fortalecer a cada dia. E, se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário com fé em Deus para que esse vídeo chegue mais longe e alcance ainda mais vidas. Vamos espalhar a luz de Deus e fazer com que essa mensagem de superação e confiança em seu propósito chegue a todos. Deus está com você e tem o melhor para a sua vida. Fique firme, porque o melhor ainda está por vir.